chamou foi Ele. Aleluia. Sabe por que você não se desistiu? Porque quem te chamou foi Ele. Sabe por que, irmão Jair, tentaram te parar e não consegue? Porque quem te chamou foi Ele. Muitas pessoas vão tentar te paralisar. Muitas pessoas vão tentar deixar você paralisado no meio do caminho. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus está nesse lugar e Ele te chamou para esta grande obra, diz o Senhor dos Exércitos. Pedro, ele pega o barco, pega a rede e volta ao barco. Quando ele volta ao barco, ele lança a rede do lado direito, a posição que Deus havia lhe dado. Porque você saiu, irmão, lançando a rede para lá e para cá, sem pressão, não acontece nada. Mas quando você coloca a sua vida e pergunta para Deus, para onde que tenho que ir? Porque eu já fui para a direita, para a esquerda, para trás e para frente, não estou arrumando nada. É porque está sem direção. Mas Deus está aqui nesta noite, te dando uma direção e dizendo para você que a partir de hoje você está no caminho certo. Eu estou na tua vida fazendo a obra e realizando os caminhos que eu tenho programado para você. Pedro lança a rede do lado direito, a posição que Deus havia lhe dado. Quando ele lança a rede, irmão, ele vai puxar o peso dos peixes travam. Porque quando a rede está cheia, ela não vem fácil. Porque tem bênção, tem vitória. Tudo que tem bênção não vem fácil. Então ele avista o barco do lado e ele acena com a mão e diz assim: ei, me ajuda aqui, irmão. Tem horas na nossa vida que nós temos que procurar os nossos pastores. Tem horas na nossa vida que você tem que se colocar na posição, debaixo de uma autoridade, para que Deus possa te entregar o melhor desta terra. Não adianta você ficar vagando para lá e para cá, irmão. Você tem que ter uma direção. E Deus está te colocando hoje numa direção, diz o Senhor. Oh, glória, aleluia. E Deus para vir aqui e paralisou no meio do caminho. Deus está te falando assim: abra a tua boca de profeta. Porque não é tempo de você se calar. A Bíblia diz que os tempos estão acontecendo, se você for olhar em Apocalipse. Muitas coisas estão acontecendo neste mundo. E se você ficar lá no meio daquele grande dia, você vai ficar para trás. E vai ouvir gemidos e choros e vai se falar: Jesus, será que eu fiquei? Ficou. Porque você se calou no meio dessa multidão. A Bíblia vai dizer, irmão, que quando Pedro lança a rede estava cheia. E ele não consegue puxar. Então ele chama o irmão do lado. Quando Pedro puxa, a Bíblia vai dizer que os peixes começam a colocar a cabeça para fora e querer sair. Então ele avista um barco do lado de pede ajuda e diz assim: ei, me ajude aqui. A Bíblia diz que quando Pedro começa a puxar, irmão, enche o barco de Pedro e enche o barco do vizinho. Sabe o que Deus está te dizendo aqui nesta noite? Sem essa pessoa que está do teu lado, tu perde a pesca. Sem essa pessoa que está do teu lado, tu perde a pesca. Você foi chamado para pescar em conjunto. Tira a arrogância de você e aceita o que o irmão do lado está falando. Deus já disse para você que você tem que se consertar e começar a fazer as coisas de Deus. E você está esperando o quê? Pedro, ele olhou e disse assim: eu preciso daquele irmão. Deus está te dizendo que a bênção não é só sua. A bênção é sua e daquele companheiro que está do seu lado. Oh, glória, aleluia. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que andai sempre dois, que quando um caiu, outro está de pé. Deus está te dizendo nesta noite: não se preocupe. Ele está colocando o cimento do teu lado para te ajudar. Oh, glória, aleluia. Deus está preparando alguém do seu lado. Eu creio, Jesus. Pedro, ele começa a puxar. Enche o barco dele e enche o barco do vizinho. Pedro volta para a beira do mar e começa a se colocar na posição com Deus. Agora, algumas novas experiências estão para acontecer com Pedro. Porque quanto mais se anda com Jesus, mais experiência ele tem para te dar. A Bíblia vai dizer, irmão, que uma certa feita, Jesus precisava passar para o outro lado, ou para outra banda, para outra margem do rio, porque havia um demoniado de Gadara que Jesus precisava libertar. A Bíblia nos diz que há uma grande tempestade e Jesus ele estava pregando na margem do rio e estavam os seus discípulos
todos os ouvindo Jesus pregar. Porque quando Jesus prega, irmão, quando a obra de Deus acontece na vida do homem, ele não fica mais da mesma maneira. Tem mudança para alguém aqui esta noite. Deus está te dizendo que ele não te escolheu à toa. Talvez você estava na tua casa dizendo, eu vou lá por acaso. Mas Deus hoje está te dizendo que ele tem uma grande obra para realizar nos seus caminhos. Jesus estava pregando na margem do rio. E a multidão estava com Jesus, ouvindo o que o mestre tinha para dizer. Porque o segredo está em ouvir o que Jesus tem para dizer para você. Irmão, não faça as coisas da sua maneira. Não coloque a mão onde você não tem que colocar. A obra é de Deus, quem faz é Ele que restaura, Ele que muda, e na hora certa Ele vai fazer para os caminhos dele. A Bíblia diz que Ele está pregando a palavra do Senhor. A multidão está ali no meio, alvoroçada, apertando Jesus. Mas Jesus então decide a ir para o mar, porque Jesus já estava cansado de pregar na margem do rio. A Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus, ele pede um barco para os discípulos. Este barco significa, irmão, que era algo que Deus precisava para fazer a obra dele. A Bíblia diz que Jesus não tinha barco, então ele pede emprestado um barco. A Bíblia vai dizer que alguém emprestou este barco para Jesus. A Bíblia diz que Jesus pega os discípulos, coloca dentro deste barco e diz assim para os discípulos: olha, eu vou descansar, mas eu vou estar na polpa deste barco. Deixa eu te dizer uma coisa da parte do Senhor.